E aí pessoal, tudo bem? Oi, gente. Hoje a gente vai gravar um vídeo, na verdade vai ser uma atualização de um vídeo que a gente já fez, que é falando dos nossos gastos aqui no Canadá, né? Mais ou menos para passar uma ideia do custo de vida daqui de Calgary, né? A gente vai refazer esse vídeo principalmente porque acho que o outro vídeo que a gente fez foi no nossos aluguéis anteriores, então o valor do aluguel estava bem diferente. E agora também a gente com o carro, as coisas mudaram um pouco, alguns gastos se adicionaram também. Então a gente vai trazer, por exemplo, preços que a gente contratou a internet, energia, todas essas coisas e dar uma ideia geral de quanto que é um gasto de um casal aqui mensalmente, né? Lembrando que a gente mora em downtown, então provavelmente o valor de aluguel é diferente do que se você mora no norte ou no sul, se você tem uma casa. O valor de energia também varia, se uma casa é maior ou não, se sua família é grande ou apenas de 2 pessoas. Então isso pode variar bastante para você se sua família é diferente. Sim, a gente vai deixar em relação à nossa experiência de 2 pessoas, mas a gente vai deixar claro assim de quais são as variáveis e é isso aí, vamos começar os itens então. Vamos lá. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos seguir com o nosso vídeo com os detalhes dos preços. Vamos lá ver quanto a gente gasta por mês. Bom, o primeiro item que a gente vai comentar é sobre o nosso aluguel e provavelmente o mais caro que a gente paga aqui, né? Sobre o nosso salário, o item mais caro. Atualmente a gente tá pagando R$1.570, a gente mudou o nosso contrato recentemente, então a gente renovou. Esse aluguel é para um quarto, é um apartamento de um quarto, aqui em downtown, que nem a gente já citou. Nesse apartamento a gente também tem uma área que eles chamam de den, então é uma área a mais que você tem, não é um quarto, mas é uma área que você pode fazer de escritório, então é um preço bem bacana. Então a gente conseguiu essa redução de aluguel, porque como o Diego comentou, os aluguéis aqui estão mudando um pouco, né, tá tendo uma redução. E a gente conseguiu esse desconto de $200. A gente gravou um vídeo mostrando o nosso apartamento, esse vídeo já foi quando a gente veio pra cá, mas a gente ainda tá no mesmo apartamento, a gente vai deixar o link pra vocês checarem o apartamento em si, mas como a Natália falou, quando a gente mudou pra cá, o aluguel era R$1.770, e agora, depois de um ano aqui, a gente conseguiu conversar com Um prédio, né? com quem Coordena, né? E quem organiza, aluga, e eles reduziram $100 no valor, e aí a gente deu uma chorada ali, teve uma dica de uns amigos nossos também pra gente dar uma pesquisada nos valores da região e com isso pedir um desconto a mais no aluguel. E deu certo, eles reduziram mais $100, então no fim das contas foi de 1.770 para 1.570, que é o que a gente paga hoje. Bom, mas esse é o nosso segundo apartamento aqui em Calgary. E quando a gente chegou, quando a gente começou a procurar, a gente não teve muitas opções de apartamento. Então a gente começou pagando R$1.950 em um apartamento de apenas também um quarto. Era bem menor do que o que a gente tem hoje. E ele ia aumentar, depois da renovação do contrato, para um pouco mais de $2.000. Isso foi em 2024, ia aumentar o valor ainda. E foi aí que a gente resolveu mudar de apartamento, que a gente veio para esse, que é um prédio um pouco mais antigo, e aí com isso a gente conseguiu cair de 1.950 para 1.770. E agora que os aluguéis eles estão caindo assim de modo geral, por aqui por Calgary, que a gente conseguiu essa segunda redução aí agora nesse mesmo apartamento de 1.770 para 1.570. E eu acho que é uma tendência assim de outros apartamentos da cidade também estarem reduzindo um pouco, né? Lembrando que assim, o nosso prédio ele é um prédio um pouco mais antigo, a gente não tem amenities, então a gente não tem academia, a gente não tem área de lazer, né, nenhum tipo de lazer. Então isso faz com que o aluguel seja um pouco mais em conta. Mas também a gente não utiliza muito essas áreas, então pra gente tá tudo bem. E nos últimos vídeos vocês viram que a gente comprou um carro, né? Inclusive a gente gravou um vídeo de quais são os passos que você precisa fazer para conseguir um carro aqui no Canadá e também especificamente em Calgary, algumas dicas. E com isso também, né, a gente precisou começar a pagar estacionamento, porque principalmente em downtown, a maioria dos estacionamentos na rua mesmo você só pode deixar 2 ou 3 horas e é pago. Então você precisa de estacionamento, basicamente, né?
Então a gente começou com um estacionamento na rua, porque o prédio não tinha vaga quando a gente adquiriu o carro. Ficou menos de um mês até a gente conseguir uma vaga no prédio. E a vaga no prédio, agora a gente está pagando $150. Então, são 1.570 do aluguel, mais 150 que a gente também paga para a mesma empresa, prédio, né? Para o prédio, mais 150, né? Então, totalizando aí 1.720, né? Isso. Pro prédio, considerando o aluguel e o estacionamento juntos. Ainda assim é um pouco mais em conta do que o que a gente pagava antes. É. E agora falando do nosso segundo maior custo aqui, mensalmente, é com o carro. Então, juntando parcelas, juntando o seguro e também o combustível, a gente chega a gastar uns $1.070 por mês com o carro. Isso, óbvio, vai depender muito se você vai parcelar seu carro, se você vai... depende do seguro do seu carro, também o quanto o seu carro consome, né, em questão da gasolina. A gasolina em si também vai depender se o seu carro gasta muito ou se ele é muito pesado. O nosso carro ele é pesado e tem um tanque grande, então a gente acaba gastando quinzenalmente $80. Então no mês dá uns $160, $150 que a gente precisa abastecer no mês. Então são 2 vezes a gente abastece. Mas como vocês podem ver, o custo do carro, apesar do carro não ser um item tão caro aqui na América do Norte no geral, mas se você juntar tudo, acaba sendo um custo alto, né? Especialmente por causa do seguro, especialmente quando você tem o seu primeiro seguro aqui, às vezes é muito mais caro, dependendo de onde você mora, mas todas as informações você pode ver no nosso outro vídeo, né? Que a gente falou sobre tudo isso. A gente vai deixar o link do vídeo que a gente explicou tudo sobre o carro aqui. Bom, os próximos itens básicos que a gente tem que ter é a energia, a conta de energia, a conta de água. A conta de água que ela é incluída no nosso aluguel, então a gente não paga essa conta. No primeiro apartamento a gente pagava, então era separado. E também, se a gente precisar usar o aquecimento do prédio, sim. Né? Obviamente aqui faz frio no inverno, então se a gente precisa do aquecimento, o aquecimento também é incluso aqui no nosso aluguel. Mas a gente acaba nem usando, né, Ná? Porque nosso apartamento é bem quente. Mas, assim, de modo geral, se você vai morar em um apartamento aqui e o aquecimento é incluso, é interessante, né? Sim. E agora falando um pouco da energia, em média a gente gasta em torno de $70 a $73 por mês pro nosso apartamento. Mas a gente também tem amigos que já nos falaram que pagam em média de $200 para uma casa. Então varia bastante do tamanho da sua casa. Isso também em relação ao aquecimento, né? Se você tem uma casa ou se você aluga uma casa, esses amenities você vai pagar exclusivamente para a casa, a casa acaba consumindo mais, né? Então, tanto aquecimento, energia, água, essas contas vão subir um pouco. Então, em caso de apartamento, que é o nosso caso, esses custos não são tão altos, mas para casa o valor sai mais alto. Bom, a nossa próxima conta é sobre a nossa internet para o nosso apartamento, então nosso Wi-Fi, o que a gente usa diariamente, para a gente poder gravar, subir os vídeos e tudo mais. Basicamente, quando a gente chegou aqui, a gente contratou um serviço de 2 anos. Originalmente, nossa conta seria de $155 para internet e televisão. A gente teve um desconto por fazer esse plano por 2 anos para nossa conta ser $105. Então foi um desconto de $50. Sim, foi um desconto bom. Mas após esses 2 anos, a gente entrou em contato para solicitar um novo desconto ou um novo plano. A gente decidiu cancelar a nossa televisão, porque a gente não utiliza. E agora a gente vai pagar $85, certo? $85. A gente vai fazer um upgrade na nossa internet, né? Então a nossa internet, ela já era boa, vai ficar um pouco mais rápida, assim. E vai ser 85 agora, mas a gente vai cancelar a nossa televisão, né? Os canais abertos aqui e tal. Então, somente internet a gente vai pagar $85. Por um plano de 2 anos. Por um plano de 2 anos de novo. Então, a gente vai ficar amarrado mais 2 anos com a empresa que a gente selecionou, né? Agora, falando de internet para celular, né? E o serviço de celular, nós contratamos, quando a gente veio para cá, a gente contratou um serviço que nos proporcionava tanto a internet e ligações, mas também
proporcionou a gente de trocar o nosso aparelho e aí a gente foi pagando durante esse período também de 2 anos. Então, a gente estava pagando 86, que era tanto internet, telefone e o aparelho, né? Aí, quando as parcelas do aparelho terminaram, esse preço caiu de 86 para 75. E agora também terminou esses 2 anos, né, de contrato, e a gente fez um contrato agora reduzindo também um pouco, de 75 a gente reduziu para 60. A gente está falando 60, assim, vai ter uma variação ou outra por conta do GST, que é o Imposto sobre Produto e Serviço daqui de Alberta, né? Então, talvez aí varie ali de $5 e tal, mas a gente está falando assim de modo geral, assim, né? Por cima. E lembrando que esse valor que o Diego disse é para cada um, tá? Então Isso. A gente teve esse valor separado, a gente pagava meio que em dobro. E agora falando de mercado, também outra coisa que pode variar muito, né? De família para família, casal para casal, de qual mercado você frequenta. Pra gente, a gente percebe que a gente gasta mais ou menos uns $500 no mês. Então, assim, as nossas contas são meio divididas em quinzenas, né? Porque é o jeito que a gente recebe aqui. Mas, no fim das contas, se a gente considerar o gasto mensal, a gente gasta mais ou menos uns $500 de mercado. Bom, e agora falando um pouquinho sobre lazer, e às vezes você quer ir em algum restaurante ou pedir comida em casa, a gente costuma guardar $300 por mês. Às vezes você quer sair para tomar um café da manhã no final de semana, enfim, e a gente acaba tirando tudo desse valor. E também falando de alguns outros serviços que é bem comum pra gente hoje em dia, né? Que é, por exemplo, serviços de streaming como Netflix, Prime Video, YouTube Premium. Esse tipo de serviço, né? A gente tem alguns valores aqui do Canadá. A gente vai falar os valores que a gente costuma pagar, mas tem, obviamente, valores mais caros, outras formas de pagamento que saem mais baratas, enfim. E começando pelo Netflix, o plano que a gente assina é aquele plano padrão com propagandas, né? Que ele é $19 aqui, $18,99 canadenses. Não sei se no caso do... são 2 telas. Não sei se no caso do Netflix eles têm algum plano anual. Eu acredito que sim, mas talvez seja mais um plano tipo mais caro, assim, né? Mais telas e tal. O Prime Video em si, né? O Prime Video ele é da Amazon, né? Então tanto o streaming de filmes no Prime Video, mas também o serviço da Amazon de entregas e tudo mais, sai $9,99 canadenses por mês. Também existe um plano anual que você acaba pagando um pouco menos, né? E o YouTube Premium é por volta de $14 canadenses mensalmente. A gente recentemente começou a dividir o Netflix com um casal de amigos nossos, porque a gente tem 2 telas, então a gente achou viável e a gente tá pagando um pouco mais, então um pouco menos. E o serviço de música, o que a gente usa é o Spotify Premium, né? O serviço aqui é $12,69 o individual e $17,89 o para casal. Mas eu e a Natália, a gente ainda divide uma conta com uns amigos do Brasil, então a gente não paga esse valor, a gente paga um valor pro meu amigo e a gente continua dividindo o mesmo serviço, né? Bom, agora falando um pouco de transporte, porque querendo ou não, a gente utiliza às vezes ainda o ônibus, o C-Train, eu ainda utilizo para ir trabalhar. E o valor normal de passe mensal para transporte, tanto para ônibus quanto para C-Train, é $118 para adultos. Para uma pessoa? Para uma pessoa. Ou você pode ter o individual, que é $3,80 e você pode utilizar por 90 minutos. Aí no caso, se você vai usar o individual por 90 minutos, você usa o mesmo ticket, mas... Por exemplo, se você vai usar ida e volta, né, no dia, você vai pagar $7,60, né? Bom, mas existe um benefício para pessoas de baixa renda aqui em Calgary que chama Fair Entry. A gente já fez um vídeo sobre esse serviço, sobre esse desconto que a gente tem, né, dependendo da sua renda. E com esse desconto você pode pagar menos. Existem 3 níveis, isso vai variar da sua renda. E hoje a gente tá pagando $5,90 mensal, então você pode utilizar ilimitado, né, os transportes, tanto ônibus quanto de C-Train também.
Mas também, como a Natália falou, existem níveis, né? E é isso quem julga são A a cidade, própria prefeitura. Mas você pode, não só, você pode pagar mais do que R$ 5,90. Pode ser R$ 41,30 ou R$ 59 no mês, né, por pessoa. Ainda assim é muito mais barato do que 118, né? Então, se você se enquadra ou se você quer aplicar, você pode assistir o nosso vídeo do Fair Entry e aplicar para esse benefício, porque ajuda, né? Para quem acabou de chegar e tal, ainda não tá completamente estável aqui, ajuda bastante. E, de novo, né? Vai depender da sua renda, então não é uma coisa que você vai escolher, você vai fazer o pedido e eles vão analisar o seu caso. E uma coisa bem interessante é que você pode solicitar a renovação desse benefício. Então a gente pensava que era apenas de 1 ano, mas você pode solicitar para o 2º ano. E agora a gente vai só adicionar uma coisa ou outra, né? Porque isso são coisas bem variáveis. Então a gente vai adicionar um custo ou outro aí para vocês terem uma ideia, ou só mencionar eles aqui para vocês colocarem também na conta, né? Por exemplo, custos com roupa ou custo com, sei lá, você precisa comprar algum item de cozinha, sei lá, qualquer coisa desse tipo, são coisas que você vai adicionando, né? Então, obviamente, né, vai sair do seu salário, então tem que ter uma reservinha, ou se você tiver uma reserva, vai sair de lá, né? Então, esses gastos são extras, né? A gente não é um gasto mensal, mas também são gastos que você pode considerar na sua renda, né? Sim. Um gasto que você pode considerar também é sobre remédio, que às vezes você tem que gastar, às vezes você tem um gasto mensal ou uma questão inesperada que pode sair também do seu bolso. Bom, e uma questão importante para se lembrar é que alguns serviços, às vezes, você tem que pagar 2 vezes de uma vez só. Então, por exemplo, é o que acontece com os aluguéis. Quando você muda para um novo apartamento, eles pedem é como se fosse um depósito e no final, quando você sai do imóvel, você pode receber esse valor de volta. Então, se eles não descontarem nada, depende se tem algum tipo de reforma, se precisa de algum tipo de reforma no apartamento, enfim. Se tiver tudo perfeito, eles vão te devolver o valor completo. Sim, e normalmente é o mesmo valor do aluguel. Tem alguns imóveis que é um pouco menor, mas normalmente é esse valor. Isso também acontece com o seguro de carro. A gente teve que pagar 2 vezes de uma vez só. Como se fosse a primeira parcela e a última parcela. Para caso... É uma segurança que os pessoais que fornecem o serviço, Sim. Eles pedem para você pagar. Isso é uma coisa chata, porque quando você vai começar a contratar um desses serviços, né, seja aluguel, seguro de carro, é uma coisa que acaba pesando, né? Sim. Bom, e além disso, alguns aluguéis exigem que você possa pagar a cada 3 meses. No nosso caso, a gente paga mensalmente, mas a gente conhece alguns casais de amigos nossos que tem que pagar a cada 3 meses. Então vai ficar bem mais caro no seu bolso. Na verdade não é que fica caro, né? Tipo, você não vai pagar mensalmente, então você vai guardar esse valor por 3 meses até que você paga tudo de uma vez. Então, assim, é só uma questão de organizar, né? Sim. De organização. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente a primeira parcela que você tem que pagar os 3 de uma vez que vai pesar. Especialmente se você ainda está tirando dinheiro do valor do Brasil, né? Que tá no real e você paga em dólar, então isso pode gerar um pouco mais de estresse. Então, como a gente falou, a primeira parcela desses serviços são as que vão pesar no seu bolso forte, assim. E só para dar uma ideia, a gente vai colocar o valor total aqui, mensal, com essas coisas que a gente comentou aqui no vídeo. A gente não fez as contas ainda, vou colocar na edição aqui para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia também. Isso aqui tem muita coisa que pode variar, seja consumo de energia, seja o preço do seu aluguel, o preço do seu seguro de carro, muitas coisas podem variar. Pra gente, atualmente, esse é o custo mais ou menos que a gente tem mensal, fora ali também, como a gente comentou, outros custos variáveis como coisas adicionais, roupas, remédios, etc. E lembrando, como o Diego disse, a gente recebe aqui normalmente quinzenalmente, então a cada 2 semanas. Então, às vezes é interessante você se organizar, porque às vezes o valor do seu aluguel já é o valor do seu salário. Então, às vezes é bom... Do salário quinzenal, né? Sim.
Então, às vezes, é bom juntar um pouco antes pra você ter na segunda quinzena. E também é uma forma até de você organizar os seus pagamentos. Porque, por exemplo, como a Natália falou, o seu aluguel ele pode ser próximo do valor do seu salário quinzenal. Então, é melhor que os outros custos sejam na próxima quinzena, para você não pesar tudo de uma vez, entendeu? Sim. Mas assim, isso são coisas assim mais de organização, não tanto de custos, né? Isso pode variar também quando você contrata o serviço, então vai ser a primeira data de quando você contrata. E uma dica que eu lembrei agora é, se você tem o débito automático, às vezes você consegue ter um desconto no valor da sua fatura, de serviço de internet, enfim, de streaming, então é bem interessante você checar isso também. Sim. Mas é isso aí, esse foi o nosso vídeo de custo de vida aqui em 2025 em Calgary. Isso, novamente, para nossa vida, né? Tipo, então a gente tá falando de um casal morando em downtown, um apartamento de um quarto, sem filhos, sem pets. Tudo, assim, com carro, né? O que é um custo também a se considerar. Mas, enfim, todas essas coisas que a gente mencionou já no vídeo. Então é isso aí, deixe nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que o custo tá alto? Vocês acham que... o que vocês esperavam? Vocês esperavam que fosse mais, que fosse menos? Deixa aí que a gente tá curioso para saber também. É isso aí, a gente vai deixar nosso Instagram também para vocês poderem acompanhar a gente por lá. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!